Irmãos, hoje é o domingo da Trindade na história cristã, na história da igreja cristã. Nós celebramos esse domingo, o domingo após o Pentecostes, após os 50 dias depois da Páscoa, vem o Pentecostes, foi domingo passado, e agora o domingo da Trindade, onde nós lembramos da pessoa e da realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse domingo nós vamos compartilhar uma palavra, hoje eu vou falar, um sermão mais introdutório sobre a Trindade, mas nós vamos também nas próximas 3 semanas falar sobre esse mesmo tema. Então Trindade é o tema dessa primeira palavra, e o dia que celebramos hoje também, o domingo da Trindade, é um dia para nós relembrarmos da beleza, da maravilha que é a Trindade. Logo depois do Pentecostes, nós nos concentramos explicitamente no mistério, na beleza, no poder que há em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E entender que elas existem juntas desde a eternidade é muito importante para mim e para você. Então, nós vamos caminhar dentro disso nessa manhã e também nos lembrando, como fizemos na oração de confissão, muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é. Esse é o principal problema do cristão e isso é o que leva ele a uma vida de pecado, esquecer-se quem Deus é. E a gente quer lembrar juntos nessa manhã quem é Deus, Pai, Filho e Espírito. Então a nossa leitura é no Evangelho de Marcos, leitura bíblica dessa manhã, a palavra do Senhor do Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, os versículos 9 até o 11 nós vamos ler nessa manhã. Então, Marcos, você que tem uma Bíblia pode abrir, Marcos capítulo 1, dos versículos 9 até o 11. Estarei lendo aqui da versão corrigida fiel, mas os textos são bem parecidos nesse evangelho. Então você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar na tela. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 9 a 11, diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Vamos orar juntos, irmãos. Incline sua cabeça. Pai, te damos graças por mais um domingo, dia do Senhor, em que nos aproximamos da Tua palavra, através de Cristo, buscando iluminação do Espírito para compreender as realidades que ainda não compreendemos e relembrar aquilo que porventura esquecemos. Nós oramos nessa manhã, Pai, enquanto nos aproximamos dessa doutrina tão preciosa que é a Trindade. Quebra o nosso orgulho intelectual, Senhor, nós te pedimos. Nós estamos entrando em um terreno santo. Dá-nos humildade e reverência nessa caminhada de conhecermos a Trindade. A doutrina que está nesse campo tão de mistério, tão misterioso. Nós te pedimos, Pai, Filho, Espírito, deixe-nos refletir com temor e tremor nas verdades de quem Tu és. Nós queremos conversar sobre Deus, na presença de Deus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Então, domingo da Trindade, trazemos esse texto bíblico, uma leitura em que Jesus é batizado, nós vemos ali Cristo descendo as águas, o Espírito vindo sobre Jesus, e a voz do Pai declarando: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Nós temos a ação trinitária, em um dos muitos textos que a Bíblia vai nos mostrar isso. E Trindade é sempre uma coisa um pouco difícil, né, para a nossa cabeça, para a lógica humana, para a gente entender, né? Complicadinho muitas vezes, entender a Trindade, né? A gente tem uma mente lógica, racional, que soma, né? Como assim? 1 mais 1 mais 1 igual a 1? Né? Você já vai para o 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1 mais 1, 3, 1. Trindade, Pai, Filho, Espírito, um Deus. Como que se dá isso, né? E o termo trinitas, né, que é o termo original, primeira vez cunhado por Tertuliano, um dos pais da igreja cristã, século II. Tertuliano foi um pai da igreja, foi um dos homens dos primeiros séculos, segundo século na verdade ali,
que auxiliou muito na formação de muitos entendimentos do cristianismo, e a doutrina central do cristianismo é a Trindade. Trindade é a coisa principal. É interessante que as religiões discordam, você vai ter entre, sei lá, pentecostais, reformados, tradicionais, anglicanos, católicos, romanos, discordam de N coisas, mas da Trindade não. A Trindade é realmente central para o cristianismo, é importantíssimo para o cristianismo, como um todo. Então, Trindade, Trinitas, como Tertuliano diz, é a doutrina que melhor retrata o ser relacional de Deus, da Trindade. Pai, Filho e Espírito. A relação que há entre a Trindade está bem mostrada e demonstrada nessa doutrina. Só que, irmãos, a doutrina da Trindade não é um conhecimento objetivo. Então não é como se nessa manhã nós pegássemos Deus e colocássemos numa tela de projetor, ou colocássemos numa lâmina debaixo de um microscópio, e agora vamos analisar quem Deus é. E aqui Deus, sabe, não é isso que o estudo da Trindade, ou dessa doutrina, ou da teologia como um todo significa. Nós estamos aqui buscando um conhecimento, uma ciência participatória. Nós vamos participar dessa realidade. Amém? Então nós estamos aqui não para um conhecimento objetivo e analisando, mas participando. Nós lemos a chamada adoração, Salmo 115, uns versos um pouquinho antes, vai falar sobre idolatria e adoração, sobre falsos deuses, que tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, e aqueles que adoram eles se tornam semelhantes a eles. E esse é um princípio bíblico de adoração. Nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Por isso, ao contemplarmos o Senhor e conhecermos a Trindade de fato, nós nos tornamos também semelhantes. Essa realidade de comunidade da Trindade começa a ser o nosso modelo, o nosso jeito de viver. Então a gente precisa conhecer a Deus de fato, porque nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós precisamos conhecer o Deus que adoramos, certo? E nos certificarmos de que é o Deus da Bíblia. Porque senão nós vamos criar outras imagens de Deus e nós vamos nos tornar semelhantes a essas outras imagens de Deus, mas não o Deus da Bíblia. Por isso é tão importante conhecer de fato o Deus da Bíblia. Senão a gente vai para um lado ou para o outro. E na Trindade isso é bem comum, você vai ter meios um pouco mais carismáticos, pentecostais, neopentecostais, assim, com muita ênfase nos dons e tudo isso. Nós cremos nos dons. Nós não somos cessacionistas como igreja, pode ter irmãos entre nós, mas não somos como um todo. Mas há uma ênfase muitas vezes na pessoa e na ação do Espírito, que o Espírito Santo, Deus já foi, está lá em cima, Jesus veio, fez o que tinha que fazer, agora ficou o Espírito. Então Espírito Santo, meu amigo, bom dia Espírito Santo, aquele rolo todo. E a gente vai para o extremo de um lado. Não estou falando que isso é problema quando é extremo, né? Ou não, Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Não, Jesus. O negócio é o sacrifício, redenção, Cristo morreu, Jesus é o Senhor. Foco é Jesus. Então a gente tende a ir para um lado, isso só falando da Trindade, fora os outros falsos deuses que a gente cria na nossa cabeça achando que é Deus, né? O Deus, o cara lá de cima vai me dar, né? Aqueles deuses que a gente cria e adora e se torna semelhante, entendeu? Por que você tem que conhecer a Trindade? Porque você vai ficar parecido com a imagem de Deus aí que você tem, que provavelmente, possivelmente, se não for o Deus da Bíblia, é um ídolo, falso Deus. Então, importância. Extremamente importante conhecermos quem Deus é. Senão nós vamos nos tornar imagens de um Deus que criamos na nossa mente. Nós não podemos conhecer a Deus a menos que nós estejamos imersos nessa relação com Ele. Que Ele começou conosco de fato. Como nós lembramos todo domingo através da chamada adoração. Ele é quem nos convida. Então Ele nos insere numa realidade, Ele nos chama para viver com Ele. E uma vez alguém disse sobre Trindade, que a Trindade é algo que, se você tentar entender, você vai perder a cabeça. Se você tentar negar, você vai perder a alma. Então talvez a gente perca a cabeça ou a alma, tentando entender ou negligenciar. Isso aí não quero saber. Talvez você perca um pouco do seu ser, porque a essência do seu ser e a origem de quem você é está na Trindade. Então não perca a alma e não perca a cabeça. Fica tranquilo. Calma, pode ser que tenha um barulho de parafusos caindo nessa manhã, na sua cabeça, mas a gente ajunta, coloca no lugar e segue a vida, buscando conhecer a Deus também com o intelecto. Mas assim, não tem como no domingo de manhã eu explicar isso, né, numa aula de teologia. Vou ter uma introdução aqui falando sobre biblicamente, teologicamente, uma compreensão do que é a Trindade, mas a gente vai gastar tempo falando sobre o Evangelho, a Trindade. Depois, na próxima semana, vamos falar sobre o padrão perfeito da unidade que há na Trindade. Depois, sobre o amor
que flui da Trindade, sobre como nossa adoração também deve ser destinada e apontada por Deus, Pai, Filho e Espírito. Então, são 4 semanas aí, um mês de junho inteiro falando sobre isso. Mas hoje eu quero tentar trazer um pouquinho, uma base, uma pincelada inicial. Tem uma história de Agostinho, sabe o Agostinho, não da grande família? O Agostinho de Hipona, ele tem uma história bem legal. Ele fala assim que um dia ele estava meditando sobre a Trindade e andando pela praia, né? Agostinho, andando pela praia, nossa, Trindade, que maravilha. E aí ele vê um menino pegando a água lá do mar com a conchinha e colocando dentro de um buraco que ele tinha feito. Sabe aquela brincadeira de criança? Pega a água e vamos encher e tal. E aí ele fala, que legal, o que você está fazendo? Não, eu vou pegar toda a água do mar e vou trazer nesse buraco aqui. Ele fala para o Agostinho. E Agostinho fala, legal, cara, mas você sabe que não dá para fazer isso assim, né? Que não tem como muito. E aí ele, não, eu sei que não dá, mas também você tem que lembrar que não dá para você entender toda a Trindade com a tua cabeça. A relação, o menino fala para Agostinho, a relação do mar, do oceano inteiro com o buraquinho que eu tenho que encher aqui é grande, mas a diferença e o espaço que tem entre tudo que a Trindade é e a tua cabeça é maior ainda, ele fala para Agostinho. E aí depois se fala, não se sabe, né, que possivelmente devia ser um anjo esse menino, né, porque como que ele sabia que Agostinho estava ali desenvolvendo tudo isso sobre a Trindade? Mas aí Agostinho fala, putz, é verdade, eu não tenho como desenvolver e colocar tudo isso dentro da minha cabeça, porque é mais fácil esse menino colocar o mar inteiro no buraquinho da praia dele ali com a concha. E aí Agostinho foi um dos caras que mais gastou tempo, um dos irmãos, né? 30 anos ele passou trabalhando o seu tratado que chama De Trinitate, que é uma obra maravilhosa de Agostinho. Então ele desenvolve 30 anos, mais do que talvez alguns de nós aqui tenhamos de vida. Agostinho estudou e desenvolveu uma obra falando sobre a Trindade. Então, não tem como domingo de manhã, até ia tentar, né? Mas assim, não vai dar. Mas nós queremos aqui agora compreender que, mesmo sendo cognitivamente difícil a doutrina da Trindade, às vezes, ela está repleta de implicações maravilhosas, na verdade, para a nossa vida. Gloriosas, que vão moldar a minha e a sua vida. Então, entra comigo nessa ideia. A gente vai ver coisas que vão moldar a nossa vida a partir da Trindade. E você sabe mais de Trindade do que talvez você imagina, né? Se você professa fé em Cristo como Senhor, alguém professa fé em Cristo como Senhor aqui? Então isso significa que o Espírito Santo já trabalhou na sua vida para que você possa conhecer o Pai, né? Você confessa Jesus porque o Espírito trabalhou em você e você conhece o Pai agora. Quantos de nós aqui muitas vezes não soubemos as palavras certas para orar e pedimos ao Espírito que interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, como a palavra diz, né? Quantas vezes eu e você já não oramos? Deus, eu não sei o que orar, Pai. Eu estou aqui, mas eu não... E aí o Espírito nos leva a uma oração, a uma intercessão, em lágrimas, muitas vezes. Isso é uma experiência com o Espírito de Deus. Você ora em nome de Jesus? Não ora? Aproxima-se do Pai através do Filho, de acordo com a obra do Espírito. Pronto, você já sabe sobre a Trindade. Você já tem relação com a Trindade. Você já construiu isso. Nós cantamos nessa manhã. Denis fez um período de louvor com músicas trinitárias aqui. Fez a trilogia, né? Foi a primeira música do Pai, a segunda do Filho e a do Espírito, né? Então a gente tem dinâmicas na nossa vida com a relação trinitária. Mas, a verdade, de acordo com o Gerald Bray, ele fala assim que a Trindade, ela pertence à vida interior de Deus, né? Pai, Filho e Espírito. E só pode ser conhecida por aqueles que participam dessa vida. Então conhece de verdade o que é a Trindade quem participa da vida da Trindade, da vida de Deus. Eu e você recebemos a vida de Deus e podemos participar dela, assim podemos conhecê-la. No Antigo Testamento, irmãos, havia uma verdade implícita sobre o que é a Trindade. Você não vai ter, na verdade, na Bíblia inteira, nenhum texto. Nós gostaríamos que tivesse, né? Um dos livros da Bíblia fosse teologia sistemática, né, Manuel? Tipo assim, vamos lá abrir a teologia sistemática da Bíblia. Que não tem. Não tem lá um lugar falando, a doutrina da Trindade é essa. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em tal. Não tem. Infelizmente. Mas tem indícios variados. E no Antigo Testamento, acho que é F.F. Bruce que fala, que ele dá uma ideia de Antigo Testamento como se fosse uma câmara, uma sala com vários móveis lindos, assim, sabe? Aquele lugar com móveis maravilhosos, assim, antigos, aquela coisa bonitona, mas pouca luz. Não tem tanta luz, mas o mobiliário está todo lá. E é isso que tem. A Trindade, toda a realidade da Trindade, ela está no Antigo Testamento, mas não tem tanta luz ainda que nos faça ver tantas coisas.
E aí, mais luz entrando não vai fazer com que nem nada seja adicionado. Então não há uma adição. A Trindade começa no Novo Testamento. Não. Mas a luz entra mais a partir da Nova Aliança. Você entende? Então a gente começa a ver mais o que é a Trindade e ela passa de ser só uma verdade implícita para se tornar uma realidade bem definida no Novo Testamento. Como nós acabamos de ler aqui. Então, nada é corrigido do Antigo para o Novo, apenas aperfeiçoado, expandido, aumentado. Há mais luz entrando. E às vezes parece que até no Antigo Testamento a gente consegue ver, né, a Trindade ali na criação. Tem textos, mas não está explicitamente mostrando. E aí os teólogos vão chamar isso de noções proto-trinitárias. Noções básicas ali, protótipos do que é a Trindade, inícios do que a Trindade vai se desvendar e mostrar ao longo das Escrituras. Então, no Novo Testamento, nós ficamos diante do Pai, no Filho, e aí nós desfrutamos de um conhecimento e de uma comunhão na Trindade que não estava disponível para os crentes no Antigo Testamento, os filhos de Deus naquele tempo. É a cruz, irmãos, que vai nos capacitar a desfrutar da unidade, do amor que há na Trindade. A cruz nos permite acessar essas verdades. Deus é um. Amém? Também é três. Amém? Deus é um. Deus é três. E aí vem essa ideia, né? Triuno. Três. Um. Não é uno, não é tri. É triuno. Deus é três, Deus é um. Só há um Deus, irmãos. Só há um Deus. Um Deus. Mas dentro da divindade há uma comunidade. Uma comunidade divina, chamada Trindade. Um Deus. Três. Comunidade divina, chamada Trindade. Várias formas de a gente definir isso existem, né? A teologia sistemática nos ajuda. Mas aqui tem algumas. John Frame, ele define assim, ele fala 5 pontos do que é a Trindade. Deus é um. Deus é três. E as 3 pessoas são o quê? Plenamente Deus. Cada uma dessas pessoas é distinta das demais. E as 3 pessoas se relacionam entre si como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tem um Deus. 3 também. 3 pessoas que são plenamente Deus. Cada uma das pessoas é distinta das demais. As 3 pessoas se relacionam entre si como Pai, Filho e Espírito Santo. O que também pode ser bem representado por essa imagem. Eu prometo que esse sermão não vai virar uma aula, mas isso aqui dá para a gente entender um pouco. Isso aqui é uma imagem já muito antiga. Essa versão aqui é a Jaque que fez, a gente usou na Cultivar e Guardar. Mas Deus é o quê? Deus é? Pronto. Deus é Pai, Filho e Espírito. Mas então o Filho não é? E o Espírito? E o Pai não é o Filho. Mas eles se relacionam entre si na comunidade da Trindade. Na beleza que há nesse fluir das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos um único Deus vivo e verdadeiro. Para algumas pessoas tranquilo, para algumas outras não. Vejo nós na cabeça de vocês. Mas alguns já está tudo bem, né? Às vezes a gente só adora, né, irmão? A gente, só adora. Mas, irmãos, o objetivo não é, de novo, uma aula aqui para a gente tentar conceitualmente. Teria que usar muita coisa para tentar compreender melhor. Mas o objetivo é conectar isso, essa realidade da Trindade, com o Evangelho, de fato, né? Como pode algo que ser 3 também ser 1, né? São as perguntas. Então, conecte isso ao Evangelho, a verdade de Cristo. A partir de Cristo morrendo, se entregando por nós. O Deus eterno, que sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, ele se torna conhecido nos atos redentores, criacionais dele. Os atos bíblicos que são Pai enviando Filho e enviando o Espírito a nós. Então, o que não é Trindade? A Trindade não é triteísmo. O que é triteísmo, por exemplo? Triteísmo é a verdade de que existem 3 deuses, ou a mentira, né, de que existem 3 deuses que se unem muito e gostam um do outro. Tem 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e eles vivem juntos ali. Não há 3 deuses, há um Deus. Então o triteísmo é uma falácia, o triteísmo é uma heresia. E o modalismo, ou o unicismo, também é outra, que fala que
Deus às vezes assume essa forma e às vezes ele assume outra. Então às vezes Deus é um, às vezes Deus é outro, às vezes Deus é outro. De acordo com a necessidade ele se adapta. É um Deus camaleão assim, mas não é também isso. Não é, isso é uma heresia. Então aí vem esses exemplos, o ovo, a maçã, que a casca é a gema, é Deus, o Espírito, sabe? Esses exemplos que não dão certo. A água, clássico, né? Explica a Trindade como água. Sólido, líquido, gasoso. Isso seria unicismo, seria modalismo. Então Deus ele se adapta a uma realidade necessária para um momento. Então às vezes é líquido, às vezes é sólido, às vezes é gasoso, e aí vai mudando. Não, isso não é Trindade. Todos os exemplos que a gente tente usar para explicar com coisas criadas por nós, ou por Deus também, criações dele, não vão ser suficientes para explicar a Trindade. Então não é triteísmo, não é modalismo também, é na verdade um Deus que eternamente existe em três pessoas. Deus é um, mas também é três pessoas. E cada uma das pessoas é plenamente Deus, plenamente divina. E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto, dos dois só, e esse é o mais extenso, sobre a criação, a Trindade então no ato criacional, como que a Trindade trabalhou, né? Nós podemos fazer uma conexão aqui do texto que a gente acabou de ler, do batismo de Jesus e Marcos, né, que a gente leu, com Gênesis 1. Então, em dois textos você tem ali a participação do Pai, que é a voz aqui no batismo de Jesus, o Filho, que também é a palavra de Deus, e o Espírito que desce como uma pomba, nós acabamos de ler. E na criação nós temos também Deus, nós temos também o Espírito de Deus pairando, nós temos também a palavra de Deus, que também pode ser Cristo, o Logos, né, aquele que é a palavra, se torna carne, a palavra se fez carne, o Verbo. Então o cristianismo trinitário, ele diz que as três pessoas da Trindade se conhecem e se amam desde a eternidade, desde antes de tudo ser criado, Pai, Filho e Espírito se amam, se conhecem. E aí, o cristianismo trinitário nos mostra então que Deus não é mais fundamentalmente um do que ele é três, mas também não é mais fundamentalmente três do que é um. Ele é três e é um. É isso que o cristianismo bíblico vai nos mostrar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Cada pessoa da Trindade vive para a glória do outro. Eles glorificam, eles apontam um para o outro. É essa dinâmica que você vê no batismo de Jesus também. Jesus está lá, o Espírito vem, ele é batizado, o Espírito vem como uma pomba. E a voz de Deus fala, esse é meu Filho amado. Há um glorificar, há um expandir ali de elogios, de graça, de glória, de alegria sendo compartilhada entre as pessoas da Trindade. E aí eu trago o C.S. Lewis, que nos ajuda poeticamente a entender algumas coisas, né? E Lewis ele vai falar assim que no cristianismo Deus não é algo estático. Deus não é algo parado, estático. Mas sim dinâmico. Uma atividade pulsante. Uma vida quase que uma espécie de drama. E aí C.S. Lewis diz, quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. Há uma dança, há um movimento da Trindade, há um movimento de Deus. A dança da Trindade. Teologia vai chamar isso de pericorese também. Termo cunhado por esses primeiros cristãos. Uma dinâmica que mostra uma dança, um fluir ali, uma troca, uma interação profunda entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nessa dança da Trindade. E a gente precisa compreender isso, a doutrina da Trindade, porque, como eu falei no início, diferentes versões do Deus que nós conhecemos, ou achamos que sabe do que é Deus, nosso conceito, aquela pergunta, né? A pergunta mais errada que você pode fazer para alguém é, quem é Deus para você? Né? Que cada um vai daí criar o seu Deus nessa hora. Não, quem é Deus é uma pergunta que só tem uma resposta. Ela pode ser muito ampla, é verdade. Mas ela tem uma resposta. Então, diferentes visões de Deus vão trazer diferentes implicações para a nossa vida. Então vai lá, se Deus não existe, não vou ficar aqui porque esse é o extremo do ridículo aqui, né? Deus não existe. Na nossa perspectiva, a gente não vai, né, fazer apologética nesse sentido hoje. A gente pode falar outro dia sobre isso. Mas se Deus não existe, então estamos aqui por acaso. E a ideia de amor seria basicamente uma produção química do nosso cérebro, né? Eu produzi um negócio, química. O amor é isso. Porque não vem de Deus, né? Deus não existe, então o amor seria uma produção humana. Tô certo? Dentro dessa ideia, se fosse isso, né? Amém? Seria? Sim ou não? Então, produção química. O amor não passa de uma reação dentro do nosso cérebro que faz a gente, né, viver e vai né, se expandindo. Mas aí, outra perspectiva seria Deus
como Deus unipessoal. Um Deus unipessoal, que é uma pessoa, não é tri, é unipessoal, só um Deus detentor de tudo Ele mesmo, não uma comunidade, não a trindade, um Deus, o Deus, não trindade, unipessoal. Se não há 3 pessoas em um único Deus, você sabe o que isso pode significar para a gente? Significa que até o mundo ser criado, não havia amor. Por quê? Porque você está partindo de uma ideia de que tem um Deus, que não é uma comunidade de 3 pessoas, e só há amor quando há pluralidade. O amor é algo demonstrado pelo outro, é ou não é verdade? Então, dentro de uma perspectiva de um Deus unipessoal, não há amor antes de criação. Não tem amor. Então, Deus ele tem que criar um mundo com outros seres. Um Deus unipessoal que ainda não experimentou e não é amor em sua essência. Então, amor não é a essência desse Deus, e relacionamento também não é a essência desse Deus. E esse Deus, ele então tem a sua essência em poder e grandeza. Não é um Deus que se relaciona. Uma crença num Deus impessoal, irmãos, vai criar moralismo, absolutismo, vai criar alguém que domina sobre os outros simplesmente. O individualismo vem desse entendimento, que Deus é um carrasco, alguém que não tem vida comum e que ele cria alguém para o adorar. A essência de Deus, nesse sentido, seria que Deus é simplesmente um indivíduo que cria outras pessoas para que o adorem, que não tinha relações antes de nós, que precisava de nós para que nós o agradássemos e o adorássemos. Essa é a ideia de um Deus unipessoal. Por outro lado, se há vários deuses, como o politeísmo vai dizer, então, no politeísmo você vai ter uma cultura de tribo. A tribo é idolatrada, a família é idolatrada, a comunidade, tudo vira Deus. O bando vira Deus. Então você tem ali a não existência de Deus, entendida por alguns, que faz da vida e do amor algo sem sentido, produzido por nós mesmos. A ideia de um Deus unipessoal faz do indivíduo um ídolo. Então eu sou o ídolo, eu sou sozinho, vivo para mim mesmo. O politeísmo faz da família, da tribo, do coletivo um ídolo. Mas agora, se entendemos e compreendemos a doutrina da Trindade, de acordo com a perspectiva cristã, se há um Deus triuno, como estamos falando, então um entendimento singular, único do que é a sociedade humana surge e é compartilhado conosco. Na perspectiva de um Deus triuno, Trindade. Veja, Deus, ele, como um Deus triuno, não é mais fundamentalmente um do que é 3. Não é mais fundamentalmente 3 do que é 1. É algo simultâneo. Deus é 3, Deus é 1. Comunidade e unidade estão aqui, no Deus triuno. Personalidade e pluralidade estão na Trindade. Que não celebra um indivíduo, mas celebra uma comunidade, celebra um ser coletivo. O entendimento correto da Trindade, irmãos, vai definir a essência da existência humana, da existência de tudo que é criado. Se compreendemos Deus como uma comunidade divina, muda toda a nossa perspectiva de como vivemos nesses dias e de tudo que foi criado. Então, vou trazer aqui um texto, não de alguém, de um autor famoso, mas Bruno Maroni, que é um amigo nosso, que escreveu para Cultivar e Guardar várias vezes, e vai escrever um texto para o próximo volume, que sai no semestre que vem, Jardim. E ele escreveu um texto que eu li essa semana e falei, tem tudo a ver com o que eu vou pregar. E explica um pouco do que eu estou tentando trazer para você nessa manhã. Ele diz o seguinte: Deus não criou por necessidade, porque precisava de um afeto que acalmasse a sua solidão cósmica, ou porque carecia de escravos para manter as engrenagens de um universo impessoal. Nada disso. Ele é abundância em si mesmo. O mundo não veio à vida por escassez, irmãos, mas por excesso. Você entendeu isso? O mundo não veio à vida por escassez, mas por excesso. Por um transbordar da alegria eterna, satisfação da comunhão trinitária. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutava de tão prazerosa comunhão desde a eternidade que decidiu criar. No solo da realidade, a criatividade, em sua raiz, amor. O transbordar da vida de Deus cria todas as coisas. Não faltava nada. Não havia falta de nada entre Pai, Filho e Espírito antes da criação do universo. Ainda que a terra era sem forma e vazia, ainda que o caos estava externo à realidade deles, não havia falta de nada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão plena. Isso é Trindade.
sobrava amor, sobrava alegria, a ponto de transbordar da Trindade para nos criar e criar tudo de belo que nós vemos hoje. Plena satisfação, comunhão prazerosa havia na Trindade. Tadeusz Williams, ele diz que nós deveríamos afirmar, juntamente com o creatio ex nihilo, né, para os teólogos de plantão, a criação do nada, a partir do nada. Então, junto com isso, nós deveríamos afirmar a verdade do creatio ex amor, a criação a partir do amor. Nosso universo não foi chamado à existência por parte de uma divindade solitária ou entediada, que buscava companhia ou entretenimento. Deus já estava gozando de íntimo relacionamento quando disse, haja. Ele já tinha plena comunhão. Ele não estava sozinho falando, vou criar uma família porque estou me sentindo sozinho. Ele tinha plena comunhão, plena alegria, pleno amor, transbordante. Ele decide nos inserir nessa realidade. Do início ao fim, a realidade última, irmãos, é essa: relacionamentos de amor. Se entendemos que tudo foi criado por um Deus triuno, Trindade, os relacionamentos e o amor são a base e o fundamento de tudo que eu e você vamos viver e experimentar nessa vida. São fundamento daquilo que é criado. Não um Deus poderoso simplesmente, mas um Deus que ama e se relaciona e a partir disso cria. A partir disso desenvolve. A partir disso nos chama a ser parte desse movimento. Mas a nossa sociedade, ela é ao contrário disso. Ela muitas vezes ou pensa em um mundo que não tem Deus, ou em um Deus unipessoal, um Deus que ordena as coisas e a gente só obedece. E os relacionamentos são um custo muito grande para mim e para você, não é verdade? Pensa num negócio que dá trabalho, irmãos, relacionar, casar. Estou 14 anos casado, é maravilhoso, mas, irmãos, é o discipulado mais profundo da minha vida, é casar. É aí que Cristo vai sendo extraído e o pior de mim também vai saindo. É muito maravilhoso o relacionamento, irmãos, mas é muito custoso, não é verdade? Gastar tempo com alguém, chamar para fazer o café na tua casa, fazer aquele risoto, aquela coisa gostosa. Eu olho para os rostos aqui e vejo comidas assim que eu comi na casa de cada um de vocês. Assim. Aquele trampo que você teve para receber um irmão. Dá trabalho, irmão, custa dinheiro. E aí não é sobre a comida, é a conversa, pode ser só um pão com margarina ou só um cafezinho preto. Não é, é gasto que você gastaria em você, você gasta no outro. Isso é relacionamento. Mas relacionamento a gente fala, é muito bom, eu gosto. Mas eu preciso terminar meu trabalho, tenho que entregar minhas coisas aqui. Então, se sobrar, a gente marca alguma coisa. Vamos marcar, irmão, a gente marca, nós marcamos. Relacionamento, beleza, top, né? Mas não pode interferir na minha agência pessoal, na minha liberdade, na minha agenda pessoal, desculpa, na minha liberdade pessoal, no meu lazer. Relacionamento, sim, legal, eu amo me relacionar, mas eu tenho que juntar uma grana. Preciso crescer profissionalmente, preciso conquistar coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E aí, se der tempo, a gente faz alguma coisa. A estrutura da sociedade é essa, ela está construída nessa ideia, que eu e você não temos mais tempo para nos relacionarmos com ninguém. A gente acorda cedo, pega trânsito, trabalha, volta, está cansado, quer assistir Netflix, dormir e começar tudo de novo. E aí, onde que eu vou encaixar um tempo para estar com meu cônjuge, minha esposa, meu marido? Onde que eu vou encaixar tempo, então, para os meus filhos? Onde eu vou achar tempo para os irmãos da igreja? Para aquele cara que eu nem conheço, nem sei o nome dos filhos dele? Onde que eu vou achar tempo para isso? E aí você vai chegar nesse lugar de falar, eu não tenho amigos. E aí seu casamento vai chegar nesse lugar de estar desabando. E aí seu filho não quer mais conversar contigo. Ele não sai do quarto, ele não quer, porque não está priorizando relação. A gente não está vivendo no modelo da Trindade. Vamos lá, irmão, você tira tempo para sua esposa, para o seu marido. Lá em casa é regra, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente estipula como prioridade. Toda segunda noite, se não der segunda, a gente troca. Mas é eu e a Jaque, é nosso tempo, a gente vê filme, faz pipoca, sai, vai no cinema, vai passear. Um período da semana você tem que ter com o teu marido, com a tua esposa. Um período da semana você tem que ter com a tua família, com os teus filhos. Dia da família não é só em junho e em novembro, irmão. É dia da família, é com a tua família, meu. Ah, vai ter o dia da família, vou estar... Não, lá você nem vai ver teus filhos. Falando de dia da família toda semana. Cada 2 semanas, organiza a tua agenda. Recebe alguém em casa, faça uma dinâmica. Lá em casa a gente faz assim, recebe um dia e vai na casa outro. Não, toda semana não dá, é verdade. Às vezes tem um encontro de oração, aí a gente dá uma cancelada num, faz um outro. Às vezes tem semana que é 30 irmãos, né? Manhã, tarde e noite. Mas
Pô, organiza a tua agenda, fala assim, ó, vou receber alguém uma vez por semana na minha casa. E vou na casa de alguém mais uma. Ah, não, isso é demais. Então, numa eu vou, numa eu recebo. Você vê como relacionamentos muitas vezes não está na prioridade da nossa vida. Nos relacionarmos, criarmos amizades e tudo isso. E aí a gente para num lugar de ficar sozinho. A nossa igreja, a família dos que creem, não tem 1 milhão de programações. Por quê? Você sabe por quê que na família não tem culto da vitória, oração, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite? Por quê? Por quê? Por quê? Para você ter tempo para se relacionar com as pessoas. É isso. É para isso que você tem tempo. Então a gente está focado nisso. Não é que na família é bom lá, aqui não é bom lá, só tem um culto durante a semana. Mas não, é que a gente na real está querendo que você tenha culto todo dia, entendeu? Sabe como? Todo dia, na casa do irmão, no outro, vai, marca, liga para alguém, dá uma... E aí, meu irmão? Pô, vamos celebrar o Senhor juntos, olha só que legal isso. Pô, estava lendo na Bíblia, lembrei de você, desse texto. Celebrar vida, relacionamento, construir isso. Vou na casa, vai na outra. E não que a gente não tenha uma vida toda de trabalho e realidades, né, de responsabilidades para viver, mas a gente precisa priorizar isso. Todos nós somos afetados pela maneira que essa roda gira. Não é que uns são bons nisso e outros não, mas a gente precisa agir de maneira redimida para com as nossas relações, irmãos. No casamento, na família, na igreja. Sabe? Tim Keller, ele vai falar que se você colocar dinheiro, realizações, seu trabalho, sua carreira acima do desenvolvimento de muitas e muitas amizades valiosas e de estar profundamente envolvido com uma comunidade cristã, onde você usa responsabilidade e tem prestação de contas, se você colocar algo acima de ter uma vida familiar, se você colocar algo acima dos relacionamentos, no final das contas, o penhasco da realidade vai cair sobre você. Porque o amor é a realidade suprema. Então a tua realidade vai desmoronar alguma hora. E aí você vai ver, nossa, isso não era de verdade. E aquilo que era de verdade não foi construído porque você gastou todo o seu tempo construindo essa montanha de rochas que uma hora cai sobre tua cabeça. Esse não é o modelo da Trindade. Esse é o modelo de um indivíduo. Deus não é um indivíduo único. Ele é uma comunidade que se relaciona e ensina que essa é a prioridade da minha e da sua vida. Senão vai cair sobre a tua cabeça, você vai falar, putz, construir sobre a areia. Nada sobrou. A essência daquele que tudo criou, irmãos, é amor. Se Jesus disse para você que você tem que perder a sua vida para achá-la, como ele diz nos evangelhos, é porque Pai, Filho e Espírito Santo fazem isso desde a eternidade. Você entende? Eles perdem para que o outro ganhe. Eles abrem mão para que o outro ganhe. Eles glorificam um ao outro. Então Jesus ele não está falando isso do nada. Ele fala, essa é a relação nossa aqui, na nossa família. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem essa dança aqui. Perde para o outro ganhar. E aí Jesus fala, faz isso também. Perde para tu achar. Você vai se achar. Você vai se encontrar. Sua identidade vai ser encontrada quando você perder, quando você deixar, quando você abrir espaço para o outro. Quando você deixar lugar para o próximo. Essa é a dinâmica, essa é a dança que ocorre. Um gira em torno do outro simultaneamente. Irmãos, eu não sei dançar. Mas eu vejo as pessoas dançando, né? Seja em duplas ou sozinhos. E aí você sabe aquela dinâmica que tem? Que vai dançando, aí gira um, daí gira o outro. Sabe? Essa é a dinâmica da Trindade. Um gira em torno do outro. Um gira em torno do outro. Por isso C.S. Lewis e Pericorese, essa ideia toda vem da Trindade. Um gira em torno do outro. Mas quem está no centro? Todos. Mas quem está no centro? Ninguém. Todos, porque Deus está no centro. Ninguém, porque ninguém é maior do que o outro. Eles são Deus, único. 3 pessoas, girando, dançando. A dança acontece desse jeito. E aí você começa a perceber, nessa dinâmica, que se eu e você não tivermos dispostos a entrar nesse modelo, nesse jeito, a perder, gastar mesmo dinheiro, tempo, conquistas, para construir relacionamentos, a gente vai acabar sozinhos. A gente vai acabar numa vida sem sentido. Porque o sentido é esse. O sentido é relacionamentos e amor. Se a gente entende que isso é a essência de Deus. Se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tinham essa essência de amor e relacionamentos, e a gente não tiver isso, nós estamos construindo a partir de uma falsa essência do que é a vida. Uma vida centrada em nós mesmos, ela é parada, ela é estética,
estática e não é dinâmica. Imagina só, 10 pessoas aqui na frente, todo mundo falando assim, vamos lá, gira em torno de mim aí. E aí o outro, daí daqui a pouco um esbarra no outro, vai virar é uma dança isso? É uma bagunça. Isso é caos. Então, o que está na Trindade não é caos, há uma dinâmica. E a gente tenta criar essa ideia, gira em torno de mim. Irmãos, o universo é uma grande dança, você já parou para pensar? Olha os planetas, as galáxias e tudo, né? O sistema solar girando, Sol, Terra, um gira em torno do outro, tem uma dinâmica, as estrelas, tudo isso é uma dinâmica de uma dança na criação. O mundo, os planetas todos, o oceano, as ondas do oceano vão dançando e girando, uma chamando a outra. Há uma dinâmica em toda a criação. Os pássaros, você já viu as passaradas voando e tudo isso girando e percebendo na criação essa dança acontecendo. As estações, todas elas, uma chamando a outra. E aí você tem ali as estações curitibanas, que meio que ainda parece que é inverno. Pô, mas não era para estar quente ainda, mas já está quente, mas está frio de novo. E essa dinâmica acontece, mas aí tem as estações bem definidas, você vai tendo esse fluir. É uma dança, uma dinâmica que a Trindade tem e se aplica em toda a criação. Se aplica em tudo que é criado. Nós somos feitos à imagem de um Deus, irmãos. Amém? Você foi feito à imagem de Deus, mas um Deus que não é um indivíduo, um Deus que é comunidade. Você foi feito à imagem de um Deus, comunidade. 3. Você foi criado à imagem não de um Deus indivíduo. Eu quero ser parecido com Jesus. Vive em comunidade. Gire em torno do outro. E você vai se tornar parecido com Cristo, com Deus, com a divindade. Não é um indivíduo, é uma comunidade. Essas são as consequências de um mundo, uma realidade criada por um Deus que não é indivíduo único, mas um Deus comunidade. Pessoas que conhecem e amam um ao outro desde a eternidade. Joy Rigney, no livro As Coisas da Terra, diz que Deus é amor dinâmico, vivo, profuso e transbordante. Relacionamento está no coração da realidade. A palavra original desse Deus é Deus, de novo. Seu amor por si mesmo é tão potente que é uma pessoa. É um tornado troante de conhecimento e amor e alegria e vida. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam tanto a plenitude de sua vida compartilhada que consideram adequado e correto que esse conhecimento, esse amor e essa alegria gloriosos transbordem. Assim criam o mundo para contê-la. Criam recipientes para receber a plenitude da sua alegria divina. Esse é o transbordar da Trindade. Nós nos tornamos recipientes. O que contém isso somos nós. Nós podemos receber da plenitude da Trindade. E aí eu e você somos convidados para essa dança da Trindade, para essa dinâmica, onde o Pai, o Filho e o Espírito glorificam um ao outro mutuamente. Glorificar. Glorificar fala de algo belo, mas fala de uma tarefa que você tem, intencional, quando você quer glorificar a Deus. Quando você glorifica o seu próximo, você dá um louvor, você, sabe? Glorificar não está só voltado à divindade, mas quando nós falamos sobre alguém, cara, você dá glória aí, você fala, puxa, que legal que você fez, os elogios fazem parte disso. Então glorificar é trabalho, mas tem que ter beleza envolvida. É belo, mas tem que ter trabalho envolvido. Não buscar a sua glória, mas a glória do outro. É isso que faz Deus infinitamente feliz, porque Trindade glorifica um ao outro. Você já pensou que Deus é infinitamente feliz? Porque Ele experimenta na glória da Trindade, um glorificando ao outro. Nisso, Deus é feliz. E é nisso que nós somos chamados a sermos felizes também. Aí você pode falar, mas como Deus não quer glória? Ele dá só para o outro. Deus fala, textos bíblicos que a gente lê todo domingo. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adore, cante, louve, glorifique ao Senhor. Tem inúmeros textos, não é verdade? Por que você acha que está lá? Se eu estou dizendo que Deus ele não está requerendo, Ele está dando glória um ao outro na Trindade. Sim, Ele diz isso porque Ele quer a nossa alegria. Ele quer nos inserir na dança. Glorificar a Deus é o que vai nos dar alegria. A realidade da Trindade é que um glorifica o outro. E aí, Deus ele cria falando, eu quero que vocês também sejam felizes. Glorifiquem a mim e vocês vão experimentar o que Pai, Filho e Espírito Santo experimentam. Vocês vão experimentar a alegria que nós experimentamos porque glorificamos um ao outro. Viva para a minha glória e essa alegria que tem aqui dentro da minha família vai alcançar você também. Viva girando junto com a gente aqui, nessa dança, nessa dinâmica que a Trindade é, e você vai experimentar da alegria que nós desfrutamos. Para nós aqui não falta nada.
Deus fala assim, na minha casa não falta nada. Não, pode não faltar nada na sua também, se você decidir viver para a minha glória, como nós vivemos um para a glória do outro na dinâmica da Trindade. Está comigo, irmão? Sabe, se Deus fosse um Deus unipessoal, irmãos, Ele talvez criasse o mundo para que o mundo, as pessoas o glorifiquem, né? Se Ele fosse unipessoal, eu vou criar pessoas para me glorificar. Mas Ele já tinha tudo isso. Deus já tinha toda a glória que Ele precisava e queria e merecia no Pai, no Filho, no Espírito. Se Deus fosse um Deus unipessoal, talvez Ele pudesse criar o mundo para trazer alegria para Ele. Mas Ele já tinha alegria. Ele já tinha amor, Ele tinha relacionamentos, Ele tinha a razão da vida, a essência da vida. Ele já tinha tudo. Então a resposta só pode ser essa. Ele criou o mundo e Ele nos criou para nos dar dessa mesma alegria. Para compartilhar conosco da mesma alegria que Pai, Filho e Espírito experimentam na dinâmica do que é a Trindade. Ele fala para você, quero te inserir nessa dança, nessa dinâmica. Se você me glorificar, viver a sua vida de modo a me centralizar em tudo que você faz, centralizar o próximo, você vai ser feliz, você vai ser alegre, você vai ser satisfeito. Essa é a receita, esse é o modelo trinitariano. E aí a gente conclui falando da Trindade na redenção, rapidamente, que é esse convite. O texto de 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pense nisso. Onde estava Deus quando Jesus morreu na cruz? Em Cristo. Onde estava Deus que enviou o seu Filho para morrer? Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa é a dinâmica da Trindade. Ele estava lá. Ele não estava olhando de longe ver o seu Filho sofrer. Ele estava lá cumprindo aquilo que Ele tinha proposto. Ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí um convite é nos estendido, uma realidade conquistada por Cristo na cruz que nos dá direito a entrar na dinâmica. Nessa dinâmica da dança. Orbitar ao redor de Deus. Esse é o propósito também da sua vida, irmãos. Orbitar ao redor de Deus. Girar em torno de Deus. Em torno do nosso próximo. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Amar a Deus que a gente não vê, se ama não ama o próximo que vê, né? Então girar em torno de Deus, girar em torno do próximo. Considerar o outro superior a você mesmo. Essa é a resposta. E a pergunta é essa: você está na dança, irmão, ou você só acredita em Deus? Você está na dança ou você só ora de vez em quando você tem uma zica para resolver? Quando deu ruim. Você está na dinâmica ou você está na unipessoalidade? Você está achando que Deus é assim, né? Eu acho que Deus é isso. Deus é alguém que manda e faz e obedece. Não é só uma coisa impessoal, né? E unipessoal. Então eu também acho desse jeito. Quando eu preciso, eu busco. Ou você vive na dinâmica, na dança, nesse fluir. Saia do lugar de assistir. Não faça igual eu nas danças das festas de casamento, que só assiste. Eu fico olhando assim, porque eu sou durão, não sei dançar. E aí eu fico só assistindo. Mas eu vejo a dinâmica lá, né? Mas eu não sou parte dela. E assim a gente vive às vezes. A gente vê a dinâmica. Cara, olha que legal que Deus faz na vida dos irmãos, né? Nossa, que lindo. E aí você tem um convite. Cristo, Ele fala, eu paguei aqui para você também entrar nessa dinâmica, não só ficar olhando, mas você se alegrar junto com a gente aqui. Celebrar um outro. Não tem. Tem um centro que é Deus, mas Deus Ele está girando ali, Pai, Filho e Espírito Santo, em torno de um do outro. E aí nós somos convidados a experimentar da alegria, que é glorificar a Deus também, como Pai, Filho e Espírito Santo fazem. Então há um convite. Como entrar? Por meio de Jesus. Primeiro Adão, Deus fala, me obedece e você não vai morrer. E ele desobedece, nós obedecemos. Aí para o segundo e último Adão, Deus fala, me obedece, você vai morrer. E ele vai e se entrega para que a gente pudesse ser parte disso. Para que a gente pudesse entrar nessa realidade. Jesus, Ele nos glorificou, irmãos. Ele nos deu a glória de sermos parecidos com Ele, de sermos aceitos filhos de Deus. Jesus, Ele não só agora mais está glorificando o Pai e o Filho. Ele fala assim, eu vou glorificar também essas pessoas. Meros seres humanos, que eu me tornei como eles. E agora eu vou inseri-los. Jesus nos glorifica. Pode parecer estranho, né? Quase uma heresia, mas não é. É evangelho.
Está bem ali. Você fala, nossa, mas sim, Jesus nos glorificou, irmão. Ele nos deu a glória. Ele nos deu a glória de podermos, do Pai olhar para mim e para você e não ver mais a sua e a minha cara. Ele olha para nós e vê Cristo. E aí ele fala, você pode ser inserido nessa realidade de usufruir da alegria que nós temos aqui nas relações. Você pode viver isso aí na terra, com a sua família, com seus amigos. Você pode viver para relacionamentos, para expandir o amor que é a essência de todas as coisas. Ele nos chamou para uma realidade, irmãos. Vamos ler juntos o último texto, João, Evangelho de João, capítulo 17. Jesus deixa isso muito claro, muito claro. Estou terminando. Evangelho de João, capítulo 17, diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória. Está vendo? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Para que eles também experimentem isso, de alguma forma conectado a nós. Obviamente eles não vão ser deuses como nós somos, mas eles podem experimentar do que é ser um e viver em torno do outro. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. O mundo verá, irmãos, se nós vivermos uma dinâmica de Deus Trino. E o mundo crerá se nós formos de verdade parte dessa dança da Trindade. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu não sei você, mas isso aqui para mim é preciosíssimo demais. É perceber que Jesus, ele pega daquilo que ele tinha antes da fundação do mundo e fala, eu quero compartilhar isso com o Felipe Garrote, com o Fabiano, com o Emanuel. Cara, é incomum, não é uma coisa comum, não é algo comum, irmãos. Isso é substituição. Quando encontramos Cristo da cruz, a gente não precisa mais dizer, Pai, eu vou melhorar, eu prometo, eu vou melhorar, Deus, eu vou tentar. Mas a gente fala, Pai, aceita-me, apesar de mim, aceita-me não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. E aí a gente é inserido nessa realidade. Veja, irmãos, Jesus, ele se moveu até você, certo? Jesus foi até você. O que fez com que você se movesse até ele em arrependimento e fé, certo? E aí Deus novamente vem e se move ao redor de você, e se deleita em você também. E você se deleita em Deus. E aí você vive agora uma vida nova, em obediência, você sai, você é inserido numa nova realidade, numa dinâmica, e ensinado pela dinâmica da Trindade. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eu não sei dançar, mas isso é uma dança. Isso é uma troca, isso é uma dinâmica, isso é um trocar, é um movimento da Trindade que se espalha, que se estende para mim e para você, para a igreja de Cristo, que é o que vai fazer todo o universo olhar e perceber, esses crentes servem a um Deus diferente do que eu conheço. Tem um Deus trino ali que movimenta essa coisa toda. Pai, Filho e Espírito Santo. Criação e redenção, irmãos, são um projeto do Deus triuno. Trino. 3. E tudo isso para expandir a comunidade, para aumentar aquilo que eles viviam, aquilo que eles vivem, e nos enviar. E agora nós possamos também ser luz para o mundo. E aí por isso que a gente tem um envio que é trinitário, todos os domingos. Você lembra da nossa oração de envio? Alguém lembra aqui que a gente ora aqui no final do culto? É isso aqui, ó. Lê comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Está percebendo? A graça o amor de Deus, o Pai. A comunhão sejam com quem? O amor do Pai, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito. Poderia terminar aí. Estava bom, está perfeito. Mas aí o texto fala, sejam com vós. Se estendam a vocês a graça, o amor, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não precisava. Mas essa é a obra trinitária de Deus, é inserir você, é me inserir. Isso é a boa nova do Evangelho, irmãos. Deus não precisava de mim e de você. Ele tinha tudo. Amor, relacionamentos, alegria perfeita. Não tinha briga, não tem briga na Trindade, é perfeito. Sabe aquele dia perfeito que você tem com a sua esposa, com o seu marido? É a eternidade. Que você fala, não, hoje a gente... Não sei se você parou, eu já parei com a Jaque. Faz tempo, né, amor, que a gente não dá uma tretada, assim, mais nível hard, assim. É verdade, né? Deve fazer uns 3 dias, né? Não. Estende isso para a eternidade, irmão. E aí Jesus fala, Pai, Filho, Espírito, a graça, o amor, a comunhão sejam com vocês. Nós estendemos isso para vocês, irmãos. Isso me dá vontade de chorar, isso me dá vontade de gritar, de glorificar a Deus com tudo que eu tenho, de acordar amanhã e fazer tudo para a glória de Deus, porque Ele nos insere numa realidade que não precisava ter o voz aqui, já estava perfeita a família de Deus. Não tinha, isso é o adotar de Deus, irmãos. Ele nos adota para essa realidade e nos insere, mas é para uma responsabilidade de dinâmica que eu e você precisamos aprender a ter. A dinâmica da dança, do fluir, do girar não em torno de nós, mas girar em torno de Deus e em torno do próximo. É isso que o primeiro e o segundo mandamento nos chamam a fazer, nos ordenam a fazer. Nós precisamos entender o nosso papel na comunidade da Trindade, irmãos. Amém?